Bem, meus amigos, nós vamos começar agora a geometria plana. E antes de a gente começar com os conceitos, nós precisamos definir algumas coisas, entender, na verdade, antes das definições, a estrutura dessa parte da matemática, que é mais ou menos como funciona toda a teoria matemática. Bom, o grande avanço que a gente teve na geometria foi devido ao mestre Euclides, no século 3 a.C. Ele conseguiu organizar de maneira estruturada, e quando eu falo isso é do ponto de vista lógico, ele conseguiu estruturar de maneira lógica toda a geometria plana. E como que é essa estrutura lógica? Você vai entender, eu vou fazer uma analogia, espero que você entenda. Bom, eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito com um jogo de tabuleiro, tá? Pode ser qualquer jogo de tabuleiro, eu vou falar do xadrez. E aqui ao lado, geometria. Bom, vamos pensar, para o jogo de xadrez, o que a gente precisa para jogar xadrez? Tem que ter tabuleiro, tem que ter as peças, certo? Tem que ter os jogadores, obviamente, mas isso a gente não vai colocar aqui. A gente precisa dizer quem são as peças, como é esse tabuleiro, tá certo? As peças, tem os peões, são 8 para cada lado, 2 cavalos para cada time também, e assim por diante. Certo? Na geometria, o que a gente precisa fazer? Na geometria, a gente precisa também ter algumas coisas para trabalhar. E as peças do jogo são os pontos, retas e planos, tá? Na verdade, na geometria plana, a gente trabalha com um plano só. Quando nós formos ver as aulas aí sobre geometria espacial, nós voltaremos a essa questão, tá? Muito bem. Agora, essa primeira parte, tá? Além de tabuleiro e peças, nós precisamos do quê? Conhecer as regras, tá certo? Então, regras do jogo. Como são essas regras? Bom, nesse exemplo do jogo de xadrez, a gente fala, olha, o peão ele pode se movimentar apenas uma casa para frente, exceto na saída, que podem ser 2 ou 1 casas à frente. Ele pode comer peça sim. O jogo termina quando acontece tal coisa, né? Aí você define o que é o checkmate, e aí vai. Na geometria, nós também precisamos de algo parecido, algo análogo às regras do jogo, tá certo? Então, pensa comigo, o que seria isso? Se aqui eu defino os movimentos das peças, aqui eu defino o que eu posso fazer com os elementos aí da geometria. Ponto, reto e plano são conceitos que nós não definimos. Deixa eu só prolongar aqui, ó, falar de mais peças, né? Segmentos de reta, ângulos, tá? Circunferências. Então, me parece que o jogo de xadrez tem mais peças, né? Tá. Agora, vamos lá. O que seriam, então, as regras do jogo para a geometria? Os chamados postulados, tá? Alguns especialistas dizem que a palavra postulado foi praticamente que criada aí pelo Euclides. Se foi ou não, não sei,
mas o significado é interessante. Postulado, vem cá. Postulado significa, olha que coisa bonita, peço que aceite. Peço que aceite como verdade. Exemplo. O Euclides, na sua obra original, nos diz assim, ó. Dados dois pontos, é permitido ligar esses dois pontos por uma reta finita. Tá? Ele falava reta finita, nós falamos segmento de reta. Tá? Nos livros modernos, a gente costuma colocar o seguinte: dados dois pontos distintos, A e B, esses pontos determinam uma única reta. Ok? Note que eu não consigo demonstrar isso. Eu tenho que pedir para você aceitar. Se você aceitar, nós podemos seguir o jogo. Se você aceitar as regras do xadrez, nós podemos jogar de acordo com as regras. Caso contrário, a gente joga outra coisa. Na geometria, se você aceita essa afirmação como verdadeira, então a gente pode seguir o raciocínio lógico-dedutivo da geometria, tá? Legal. Tá, então nós temos lá, ó, as peças do jogo. Nosso tabuleiro na geometria plana é o plano. Nós temos as regras do jogo, que nesse caso são os postulados, tá? São verdades aceitas sem demonstração, ou afirmações aceitas como verdadeiras sem demonstração, tá? Então tá esse paralelo. Então a analogia nos ajuda, né, a compreender melhor essas coisas. Tá bom. Mais um ponto que eu quero comentar com você é o seguinte. Além das regras do jogo, eu tenho as jogadas possíveis. Tá? No caso, dada uma disposição das peças no tabuleiro, tá? Que respeitou todas as regras, desde os pontos de partida das peças até aquela situação, aquela configuração que você chegou. Então, dada aquela configuração, que movimento que eu posso fazer com determinada peça? Eu tenho este movimento, este ou aquele, vai depender da situação. Na geometria, será que acontece algo parecido? A resposta é sim. Nós temos os teoremas. Os teoremas são afirmações que nós aceitamos somente mediante demonstração, tá certo? Na verdade, teorema, eu posso também falar o seguinte, que ele um teorema é composto por um conjunto de hipóteses, tá? E uma ou mais conclusões, tá? Então, conclusão lógica, deduzida a partir das hipóteses e das regras do jogo, tá? Seriam os movimentos possíveis. Ó, dada uma situação, posso fazer isso. Essa conclusão, que eu vou deixar entre aspas, é o que nós chamamos de tese. Ok? Tá bom? Bom,
Se você entendeu a analogia, né, já é um bom começo para a gente. Tá? Então, logo mais a gente vai falar sobre as definições aí, né? O que dá para definir e o que não dá, tá bom?